Olá, estudante! Estamos de volta com matemática, professor James Barbosa, uma aula agora envolvendo a ideia de progressão geométrica. Professor, o que essa aula vai trazer para mim, professor? Conceitos básicos envolvendo progressão e a gente vai entender também que existem leis de formação para elas, tá bom? Ou expressões matemáticas que vão trabalhar com essa ideia de progressão geométrica com a gente. Lembrando você, estudante, que é sempre importante você passar e revisar a ideia de PA, que é progressão aritmética, porque elas são ali casadinhas, né? Primas, irmãs entre si, ok? É importante que você fique atento também nesses conceitos anteriores, tá bom? Vamos lá, vamos à ideia de progressão. A progressão, ela envolve também a ideia do top 5, tá bom? Onde cai na parte de função. Ou seja, professor, eu vou trabalhar 5 equações em PA, vou trabalhar 5 problemas, mas eu tenho também algumas expressões matemáticas que podem ser usadas no campo da função, que é o top 5. O que é uma progressão geométrica? É uma sequência numérica que após o primeiro termo, os termos são gerados a partir do produto do termo anterior. Então, estudante, qual a diferença ou a grande diferença entre a PA e a PG para você ficar ligado, tá bom? Se você tiver com um caderninho, note aí. Na PA, você vai usar soma e subtração. Na PG, que é o que a gente vai trabalhar agora, você vai usar multiplicação e divisão. Então, para você que nunca teve essa identificação, não conseguiu se dar bem em PA e PG, essa é uma dica de ouro, tá bom? PA, você usa sempre a relação de adição e subtração, e na PG sempre a ideia de multiplicação e divisão. Vem comigo. Eu tenho aqui uma razão, que é uma PG, que é diferente da ideia da PA. Eu tenho aqui um exemplo de termos, tá vendo? Eu vou chamar de primeiro termo, segundo termo, terceiro, quarto, quinto, sexto termo. Como é que eu vou gerar uma razão de uma PG? Lembra que eu falei? Ou multiplicação ou divisão. Nesse caso aqui, ó, vou pegar aqui o 32 e vou dividir pelo seu antecessor, tá bom? Ou seja, 32 dividido por 16, 2. E se eu pegar o 16 e pegar o antecessor? Por exemplo, 16 por 8 vai dar quanto? 2. E se eu pegar o 8 e o seu antecessor? 8 por 4 vai dar 2 de novo. E 4 por 2 vai dar 2 e 2 por 1 vai dar 2. Ou seja, não importa a relação matemática que você trabalhe, você vai ter sempre a mesma constante, ok? Ou seja, a mesma razão. Logo, se eu vou trabalhar uma relação, eu não preciso fazer tudo isso, tá bom? Eu vou pegar sempre o da frente e dividir pelo de trás, ou seja, sucessor pelo antecessor, ok? Vamos lá, vamos agora para a classificação. Como é que eu vou classificar as progressões aritméticas e geométricas? Primeiro, a gente tem a ideia de classificação de uma PG crescente. Isso vai acontecer quando a nossa razão for maior que 1. Exemplo, 2, né? 2, 10, 50, 250. Se você perceber aqui, ó, você tem múltiplos de 5, não é isso? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 10, múltiplo de 5, né? 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 10 dá 50, 5 vezes 50 dá 250, ou seja, a minha razão vale 5, ok? Professor, e se eu não souber dessa divisão de cara, o que eu faço? Você vai usar o que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Você vai pegar qualquer um em qualquer intervalo, vamos pegar aqui, ó, esse intervalo aqui. Eu vou ter 250 dividido por 50, cancelando aqui eu vou ter 25 por 5, e isso é igual a 5. Tá bom? Em qualquer momento da nossa sequência numérica aí, né, você consegue perceber isso. E como o valor é maior que 1, ela é considerada uma função ou uma classificação de uma progressão geométrica crescente, tá bom? Próximo, constante. Só quando é que ela é constante? Gente, isso é fácil de perceber, né? Não importa a ordem que eu trabalho aqui, se eu dividir o meu sucessor pelo antecessor, não importa o momento aí, ó, sempre vai dar a razão aqui, ó, 1. Isso caracteriza a ideia de uma função constante, ok? Professor, e a decrescente, como é que ela funciona? A decrescente, agora eu tenho intervalos, tá bom? Olha o intervalo que eu vou obter aqui, ó. Intervalo entre 0 e 1, ou seja, a minha razão vai dar uma fração. E, gente, ó, fica atento, porque eu já vi muito aluno errar essa questão quando ele trabalha com essa ideia da função decrescente. Por quê? Porque ao dividir uma razão 5 por 2, professor, mas sempre vai dar uma fração? Não, geralmente vai dar uma fração, porque é entre 0 e 1, ok? É um número quebrado ali e ele vai virar uma fração decimal. Porém, se você dividir 5 por 2, vai dar 2,5. E 2,5 ele é maior que 1. Você entendeu? Então fica ligado aí, porque o intervalo, a condição de existência é que essa razão esteja entre 0 e 1. Vamos dar uma olhadinha no exemplo aqui? Eu vou pegar aqui, ó, os dois primeiros para ficar claro, tá bom? Eu tenho aqui 4 dividido por 8. Se eu simplificar o numerador por 2
e o denominador por 2, eu vou obter 1/2, tá vendo? Ó? 1/2 está entre 0 e 1 e é uma função que decrescente, tá bom? E o último aqui, ó, é mais legal. Eu me amarro nessa última aqui porque ela é muito legal. Oscilante, até o nome é legal. Dá uma olhadinha aqui, ó, oscilante. O que é oscilante? Se você perceber aqui, ó, ela vai ter um termo positivo, outro negativo, um positivo, outro negativo, um positivo e, consequentemente, o próximo vai ser negativo, tá bom? Ele vai oscilando em relação aos sinais. Professor, o que acontece para isso virar verdade? Ele vai ter que gerar uma razão menor que 0. Ou seja, toda vez que você atribuir dentro de um APG e essa constante aí, ó, ela aparecer como um valor negativo, a gente diz que ela é oscilante. Lembrando que eu trabalho na progressão geométrica com multiplicação e divisão. Lembra da dica anterior? Fica ligado nessas dicas legais, ok? Vamos lá. Vamos aos termos geral da PG. Gente, isso aqui, ó, tem que ficar na cabeça, tá bom? Coloca naquelas tuas anotações, porque essa fórmula aqui é mais usada no Enem, envolvendo a lei de formação, tá bom? Os termos de um APG podem ser encontrados a partir de uma fórmula que depende somente do termo inicial e da razão. Dica, tá bom? Termo inicial, A1, razão Q. Tanto APA como APG, eu consigo definir qualquer relação matemática, ou seja, definir e resolver problemas, envolvendo o A1 e a razão. Se eu tiver o termo inicial e a razão, tanto na PA como na PG, eu resolvo qualquer problema. Essa é outra dica legal que você precisa ficar atento, tá bom? Geralmente os problemas vão te cobrar ou uma coisa ou outra, tá bom? Para dificultar um pouco o problema. Eu tenho aqui, ó, o AN, que é chamado de enésimo termo, ou seja, aquilo que eu procuro, né? O A1 seria o termo inicial, o Q é a nossa razão, o N aqui, ó, é o número de termos, ok, que eu vou trabalhar, e eu tenho aqui uma coisa chamada lei de formação, que é a forma que você vai usar para trabalhar o termo geral. Soma dos termos de um APG. Isso aqui é outra coisa que você precisa também dar aquela decorada, ok? Eu tenho aqui a soma da PG, vai ser essa relação, e você pode observar, ó, tem termo inicial, tem razão, tem número de termos, menos 1 e razão menos 1, ok? Note que essa fórmula, ela depende do valor de n, ou seja, ela só serve para uma quantidade limitada de valores. Por isso dizemos que essa é a soma dos termos de uma APG finita, ok? Professor, dá um exemplo aí para a gente começar a trabalhar com essas relações matemáticas aqui, ó. Olha o que eu trago para vocês aqui, ó. Qual é o valor da soma dos 10 primeiros termos? Se você observar, eu tenho 1, 2, 3, 4 termos aqui, estão precisando de 6. Professor, eu consigo fazer isso sem a fórmula? Consegue. Você vai ter um pouco mais de trabalho. Se você olhar direitinho, a nossa razão aqui, ó, procurada, é o 2, certo? Como assim, professor? 6 dividido por 3 dá quanto? 2. Se eu pegar o 24 por 12 dá quanto? 2. Então já tenho aí uma razão já definida, ok? Quantos termos eu tenho? Aliás, quem é o primeiro termo? É 3. Quantos termos eu estou procurando? Aí ele fala de 10 termos, então o N vale 10. Aí você vai ter o quê? Uma relação onde a fórmulazinha vai envolver o quê, pessoal? Vai envolver, primeiro, o termo geral, não é isso? Pessoal, tem um tudo aqui? Tem um tudo. Não preciso de mais nada. Eu preciso trabalhar com termo geral? Nesse caso, não, tá bom? Mas vamos lá, uma APG finita, eu vou até o 10 e eu consigo substituir. Quem é o meu A1? 3. Quem é a razão? 2. Elevado a n termos. Quem é o n termos? É o número de termos, tá vendo? Vai ser 10. 2 elevado a décima menos 1. Quem é a razão aqui, ó? A razão é 2, não é isso? 2 menos 1, sobra 1 no denominador. Vamos fazer aqui o 2 a décima? Professor, quem é o 2 a décima? O 2 a décima nada mais é do que o 2 multiplicado quantas vezes? 10 vezes, tá bom? Isso aí vai dar 1024, ok? Faz a continha aí. Ó, professor, mas eu tenho dificuldade, é uma potência muito grande, né? Você pode fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É uma dica bem legal. E lembrando que vai repetir aqui mais 5, já que são 10, não é isso? Então, 2 à quinta, fica mais fácil você entender que é 32. Ok? Automaticamente aqui tem quantos? 2 à quinta de novo. Que também é quanto? 32. Aí fica mais fácil você fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó. 32 vezes 32, que aí vai dar 1024, ok? Fica mais fácil fazer isso. Agora eu vou subtrair. 1024 menos 1 dá 1023, aqui, ó. 1024 menos 1 dá 1023. 3 vezes 1023 vai dar 3029, dividido por 1, que nem precisava estar aqui mais, tá bom? Alternativa ou resultado, 3029 seria a soma de todos esses termos. Professor, tem outra maneira de fazer isso?
Óbvio, estudante, você pode usar, esqueceu da fórmula da prova, vamos uma dica bem legal para você. Esqueceu da fórmula, você vai pegar os valores aqui, ó. Você vai perceber que a razão é 2, não é isso? Ó, 2 vezes 3 deu 6, 2 vezes 6 deu 12, 2 vezes 12 deu 24, aí você vai fazer o quê? Você vai encontrar os outros valores. 24 vezes 2 dá quanto? 48. 48 vezes 2 dá quanto? 96 e assim sucessivamente. Ao final, você soma todo mundo, né? Esqueci da fórmula, o que ele quer? Ele quer saber o somatório. Então, soma todo mundo. Lembrando que são 10 termos, né? Aqui só tem 4, você precisa encontrar mais 6. Encontrou todo mundo, você vai obter o número 3029. Olha a dica legal aí. Caso você esqueça da fórmula da soma, tá bom? Ok? Lembrando que o Enem, ele não vai te exigir que você tenha a fórmula na cabeça. Você pode fazer o cálculo e, de fato, ele só vai pedir a resposta, ok? Vamos a um exemplo aqui para a gente trabalhar? Durante a pandemia da Covid-19, percebeu-se o número de pessoas contaminadas em um aumento com uma progressão geométrica, tá bom? Isso aqui também é muito ligado à ideia da exponencial, que é a ideia do crescimento muito rápido. De razão 1/2. Lembrando que a ideia da razão é o nosso Qzinho. Em uma semana para outra, na cidade de Mozarlândia, se em um determinado dia há 120 habitantes, ou seja, já temos aí a ideia do A1, né? Contaminados, supondo que a progressão seja mantida na 4ª semana, o número de contaminados será igual. Vamos lá. Desculpa. Olhando aqui a nossa razão 1/2, o número de semanas são 4, né? E o primeiro termo é quanto? Ó, 120 habitantes. Aí eu vou substituir no meu termo geral, pessoal. Olha aqui o termo geral presente. Eu quero saber, lembrando que o N ó, vale 4. Onde tem N, coloca 4. Então eu quero saber quantas pessoas estarão contaminadas no 4º dia. Então o N vira 4. O A1, primeiro termo estabelecido. Aqui, ó. O A1 vale 120. A razão vale meio, né? Elevado a N, que o N no caso é 4. 4 menos 1 vai dar 3, ó. Esse 1,5 aqui, ó, ele está 3 vezes ele mesmo. Não esquece que você vai ter que fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Tá bom? Multiplica todo mundo e você vai obter, ó, 3,375. Aí é só multiplicar. 3,375 vezes 120, você vai obter aqui, ó, 420, ok? E 420 é a alternativa correta, letra D, ok? Letra D de dado. Gente. Você falou 420, é 405. Verdade, verdade, verdade. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó, que eu falei 420, mas é 405, ok? Tudo bem? Só um errozinho aqui. Muito obrigado. Vamos lá, vamos à próxima. Eu tenho aqui, ó, você estudante que está em casa, tira um print aqui dessa página, tá bom? É importante você entender que aqui é o resumão de tudo, ó. Você tem aqui a lei de ocorrência, não é isso? Ou seja, o A1 é igual ao próprio A1, você tem uma relação matemática presente aqui que nada mais é do que o termo geral, ok? Isso aqui é isso aqui, tá bom? Ou seja, dado o termo geral. Para você entender, aqui está a fórmula que a gente acabou de ver, tá vendo? E essa fórmula aqui, ela é a fórmula de termos finitos. Lembrando que o probleminha que foi estabelecido foi um probleminha envolvendo até o 10º termo. Professor, e se o cálculo for infinito? Aí você vai usar essa fórmula aqui, tá bom? Então fiquem ligados a essas formulazinhas chaves aqui. Termo geral, soma da PG finita e soma da PG infinita, ok? A gente vai ficando por aqui, pessoal, e até a próxima aula. Aguardo vocês.